Ô, Gabi, eu acho que eu tenho uma mão aqui, eu posso apresentar depois na hora que eu falar o meu. Quase morre no final da dança, né? Sim. Aham, eu contar um testemunho, já que a gente estava falando. Tipo, como a Gabi disse, ele tocava lá na igreja. Eu me esqueci o nome que é. Vamos chamar de tamborim, vamos se dizer o que ele tocava. E o Matheus, da Calisca, né? Conhece a filha dele, e aí ele pediu pro Matheus tocar a capa do tamborim, né? A pele que se diz, né? E o Matheus estava usando para outro tipo de coisa, assim, na época estava fazendo curso para essas coisas de umbanda, assim, tocar. E disse que através daquele tamborim ali que o Kleber pediu para ele tocar a pele, o Matheus converteu, foi tentar tocar ali, não tinha vontade mais de fazer coisas da Umbanda e começou a largar e tipo, ter vontade de ir na igreja e tal. E esse tempo a gente estava conversando, eu falei, pô, através de uma coisa que eu usava na igreja como instrumento para Deus, né? Uma pessoa que ia usar para outra coisa que não era para Deus acabou se convertendo, né? Tipo, fica impregnado nas coisas.
Sim. Bom, é, dança de cura. O que é dança de cura, né? Nessa dança, o ministro tem um chamado específico para ministrar ou ao discernir a atmosfera, nos movemos nela. Nós chegamos ao serviço e dizemos: hoje minha dança será de cura porque quero ou estou afim. Porém, quando o Espírito Santo nos direciona a ministrar sobre ela, então nos movemos. Então não é algo que você dança porque você está com vontade, mas é algo que você faz porque a atmosfera está pedindo. Então você vai se mover naquilo, conforme todo outro tipo de dança, por exemplo, dança de guerra. Você não dança guerra porque você está com vontade, mas é porque a atmosfera está pedindo, então você vai se mover em cima disso. Bom, é importante saber que nessa dança seu instrumento se torna seu corpo. E é necessário que saiba nomes específicos de doença, anatomia humana básica e que saiba conduzir. Quando há uma atmosfera de cura, você saberá o que fazer e como fazer. Então, aqui na dança de cura, o nosso instrumento, assim como a gente usa outros instrumentos para ministrar, por exemplo, véu, bandeira, na dança de cura, o nosso instrumento é o nosso corpo. Então, por exemplo, se na hora da ministração, a pessoa que estiver ministrando sobre cura falar cura sobre o braço, por exemplo, se a pessoa está com o braço quebrado, então você vai ministrar sobre o braço quebrado e você vai decretar cura para aquele braço. E algo que eu achei muito legal aqui, enquanto eu estava lendo, é que diz que é muito legal que a gente estude sobre anatomia básica para que a gente possa ministrar. Porque não adianta nada você chegar no momento da ministração e, por exemplo, você tá ali, você tá ministrando sobre cura, só que estão decretando cura sobre os rins e você não sabe aonde é os rins, você não vai conseguir ministrar. Então eu achei muito legal isso.
Peraí, deixa eu abrir meu documento. Gabi tá falando ali de dança de intercessão, né? Não sei, eu acho que todas as casas foram, agora estão abrindo, eu acho que coisas de intercessão também e tal, mas eu vou falar rapidinho o que é intercessão. Que primeiro interceder é pedir, rogar por outro ou por alguma coisa, ser intermediário a favor de alguém, interferir. E também em Ezequiel 22:30 diz: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. A intercessão e dança de intercessão são vários detalhezinhos, mas eu vou falar bem breve hoje, que é muita coisa que envolve que é muro, envolve atalaia, que é quem fica nos muros e tal, mas como a gente vai falar sobre dança, hoje eu dei uma resumida. Na dança intercessora, ministrar em favor de algo ou alguém, gerando e sobre cidade, geralmente sobre cidade, nação, também sobre alguma área da igreja. Mas é necessário ter conhecimento do que está sendo ministrado. Deus prepara momentos específicos da adoração para que sejamos intercessores e nos colocamos na brecha. Como a Gabi estava falando ali, quando ela orou pela avó dela, estava uma atmosfera de cura. Assim, para a dança de intercessão é a mesma coisa, a gente precisa estar numa atmosfera de intercessão. Às vezes uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado é o ministro, sabe? Tipo, às vezes tem duas pessoas cantando, a gente tem que prestar atenção pelo menos numa delas, porque às vezes no meio da administração eles começam a interceder sobre algo, e a gente tem que estar preparada para dançar também, uma dança de intercessão junto. Não sei se já aconteceu com vocês, mas várias vezes um dos meninos lá da igreja, o Rafa, né, já começou a cantar e falar: Eu vejo agora Deus curando corações. Tipo, Deus curando não um coração físico, às vezes é o sentimento, mas a gente dançar uma dança intercessora com o coração, e se a gente está intercedendo pelo coração daquela pessoa e está pedindo para que ele seja curado, para que ele seja liberto, para que ele não seja mais um coração duro e seja um coração de carne. E isso é uma dança intercessora também. E aí conecta os dois, conecta a dança e o louvor, no momento que o ministro ministrou sobre algo, e na hora eu já me conectei e uma coisa só sobe aos céus. E isso tem um grande movimento. Alguns pontos importantes que os movimentos devem ser de guerra, oração e súplica. Guerra, a dança de intercessão, bem resumido, que uma vez eu falei, ela é tipo uma dança assim base e envolve guerra, dança de cura, envolve todos os tipos de dança entram nessa, sabe? Ela é uma dança que envolve todas, porque às vezes você está dançando uma dança de guerra e está intercedendo sobre um local. Às vezes você está dançando uma dança de cura e também está intercedendo sobre alguma coisa ali no momento. Então, elas são todas conectadas. Elas têm a dança é uma coisa, mas sempre tem um pouquinho para cada lado e no fim volta tudo junto. Também se precisar orar durante a ministração, ore, que a gente precisa ter conhecimento do mundo espiritual e o que a gente, no momento, a gente está ministrando. Quem está guerreando contra Satanás, sobre os seus demônios, é como a Gabi disse, na dança de cura a gente precisa saber qual é a parte do corpo que a gente está orando, a parte do corpo que a gente está dançando e ministrando. Na dança de intercessão também, porque quando a gente vai dançar uma dança de intercessão, me fugiu a palavra agora, sobre uma nação ou sobre um país, a gente precisa conhecer sobre aquele local, saber qual é o demônio ou o dominador que está sobre aquele lugar. Vamos falar sobre o Brasil. Eu não sabia, quando eu me ensinei uma vez sobre o Brasil, eu não sabia que o Brasil, o demônio dominador é a rainha dos céus. Nunca tinha ouvido falar na vida. E me intrometi de ir lá dançar. Claro que eu orei antes de ir e tal, tudo, mas quando eu cheguei lá, eu tava dançando sobre o quê? Porque eu não tinha base, eu não sabia o que eu tinha orar. Tipo, a gente orou, pediu sobre o Brasil, e depois na hora eu falei, tipo, tá, e agora quem é o demônio? Se eu falar, Deus, eu tô dançando agora que todos os demônios saem. Tá, mas não adianta todos os demônios, tem todo lugar tem muito demônio. Tem que saber qual o demônio, tem que saber o nome dele, assim como ele sabe o teu nome, sabe todos os propósitos que Deus tem para ti. Tu tem que saber também o que ele faz, qual é o poder dele.
e qual é o domínio que ele tem sobre aquele local, em que área ele entra e acaba fazendo estrago, essas coisas assim, a gente tem que saber. E eu vou tentar compartilhar uma coisa, não sei se vai dar certo. Vou tentar compartilhar pelo celular mesmo. Que vai ser a que a gente estava falando ali, alguns vídeos que eu estava vendo antes aqui. Não sei se vai sair som. Vai sair som? Não. Você gosta disso ou não? Não? Mano, mas ali aquele vídeo ali mostrava um ato profético junto com uma dança de intercessão, que a gente estava orando sobre, sobre as bandeiras e tal. E outra aqui também, que eu acho que todo mundo já viu, que é a Gabi no céu, rapidinho ali. Mostrei rapidinho aquele ali, o último ali, que pode falar aqui que não deu para entender muito bem. Mas naquele momento a gente tá, quem foi no retiro aí, o último retiro que a gente teve, a gente fez um teatro no fim, né? E aquilo dali não deixa de ser uma dança de intercessão, porque no momento que a gente estava fazendo o papel ali, a gente estava intercedendo sobre aqueles tipos de pessoas que a gente estava interpretando. Então aquilo entra no contexto de dança de intercessão e mostra que, o quão pesado é, né? E um relato sobre dança de intercessão quando a gente não está preparado é que no retiro mesmo eu fiz um dos papéis ali e depois eu e a Giovana acabamos passando mal. Ah, vai dizer que a gente não orou, que a gente não jejuou. A gente orou, a gente jejuou tudo, mas na hora a gente não teve discernimento total. Então acabou que recaiu sobre a gente e depois a gente pediu oração para o pastor, ele orou por a gente e tudo passou. Mas isso mostra o quão pesado é uma dança de intercessão, não é só a gente chegar ali e interceder. É a mesma coisa que tu entrar na salinha da intercessão e começar a orar e tu começar a sentir um peso na tua perna. Tipo, tu entrou num território diferente ali, tu tá te colocando, tu tá totalmente vulnerável, sabe? Tu te coloca entre Deus e entre o que tu tá intercedendo. Então, tipo, tu tá ali, qualquer coisa passa por ti, boa e ruim. Então, se tu não tá totalmente preparado ou uma coisa escapou na hora e tu não lembrou, já era, assim, tu acaba absorvendo aquilo e depois, às vezes, não na hora que aparece, mas depois, quando a gente está no dia a dia, a gente vê algumas coisas acontecendo. Aqui também diz que a gente deve ser claro no que a gente está profetizando e que a igreja precisa saber e entender para que interceda junto com o grupo. Geralmente usamos algum símbolo, como bandeira, véu, sempre tem algo, algum propósito. Foi ali que eu mostrei no vídeo as bandeiras, tipo, a igreja na hora sabia que a gente estava intercedendo sobre aqueles países. Depois teve outra vez que a gente dançou também com a Bíblia, tipo, a gente intercedeu sobre o que dizia ali na palavra. Isso também é uma dança de intercessão, a gente profetizar o que diz na palavra. Isso é interceder sobre aquilo e pedir que aquilo aconteça naquele momento, que aquilo aconteça naquela atmosfera, ou que aquilo aconteça agora, no século que a gente está, né? Assim, mas seja algo passado, deve ser relembrado, profetizado sobre. Também algum outro símbolos que a gente usa, que é o coração que a gente tem, os leques de fogo, são mais dança de guerra, mas também leque de fogo, bastão e bandeira é dança de guerra. Mas também envolve muito dança de intercessão também, porque a gente profetiza fogo sobre algum país, a gente também já dançou com a bandeira do Brasil no altar, e a gente estava profetizando, intercedendo sobre, né? Então a gente pegou os leques de fogo e intercedeu para que seja queimado todas as coisas de ruim que tinham sobre o Brasil, toda a pobreza, toda como é que é, as separações, né? Os lares que estão deixando pai, às vezes deixam mãe, e a gente intercedeu sobre aquilo, e a gente estava com leque e mostrou para a igreja também, tinha bem pouca gente naquele dia até, que
a gente estava profetizando, intercedendo sobre o Brasil, até um dos ministros do Louvores, na hora, se ajoelhou e colocou a mão sobre a bandeira do Brasil e intercedeu junto com a gente. E isso mostra mais uma vez o louvor e a dança se unindo e sendo uma só coisa, né? Eu acho, não sei se vocês conseguiram entender bem, depois a Gabi vai mandar resumida ali, né? Mas mais por cima, assim, o que que é. Sim. Sim. Sim.
Ô, Gabi, tem ali no problema é tipo assim, de dançar de olho aberto, tu não deixa o Espírito Santo te tocar, né? Porque tu vai ficar com vergonha, as pessoas estão te olhando, aí na tua cabeça tu vai achar que eles estão te julgando, ela tá dançando bem, tá dançando mal. Esse que era a minha maior vergonha. Às vezes eu dançava sempre de olho aberto, fica preocupada com o que os outros iam falar, pensar de mim. Mas aos poucos Deus foi trabalhando isso em mim, né? É um processo. E onde deixei o Espírito Santo tocar mais em mim, fechar meus olhos e saber que só tá eu e ele ali dançando, né? Também tem a